Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 20 de outubro de 2014. Está no ar mais uma edição do TV Notícias pela TV Universitária. Além da dengue, a febre chikungunya é registrada no Brasil e deixa as autoridades de saúde em alerta. Mais de 200 casos da doença já foram diagnosticados no país e um deles aqui em Minas Gerais. O mosquito transmissor é o mesmo da dengue, mas a doença que ele causa não é tão conhecida assim. Já ouviu falar da febre chikungunya? Já, mas eu quase não tenho informação sobre ela. Eu vi um dia no noticiário, mas não atentei muito. Não, nunca ouvi falar. Não sabe nem como se pega, origem, nada? Não. Inimigo número 1 da saúde humana, o Aedes aegypti, mais uma vez é vilão na vida do homem. Além da dengue, da febre amarela urbana, é ele o responsável pela febre chikungunya. O Aedes albopictus não fica para trás. Faz parceria na transmissão dessa doença que é comum nos países da África, Caribe, Guiana Francesa e que agora chega ao Brasil. Os dois mosquitos, eles têm preferência pela reprodução em águas paradas. O Aedes albopictus, ele tem uma preferência por criadouros naturais. O Aedes aegypti, o criadouro, a proliferação e a oviposição em qualquer tipo de água parada. O que é mais comum em nossa região é sim o Aedes aegypti, mas ambos são importantes na transmissão da chikungunya. O Aedes aegypti, a gente convive com ele tanto na zona rural quanto na zona urbana, e é nesse controle que a gente precisa focar, porque ambos têm os mesmos hábitos. Então, a partir do momento que se evita a oviposição, se evita criadouros do mosquito, você vai evitar do gênero Aedes, tanto o albopictus quanto o aegypti. Ainda desconhecida por boa parte da população, a febre chikungunya deixa as autoridades de saúde em alerta. 211 casos foram registrados no Brasil até agora. Em Matozinhos, Minas Gerais, uma mulher de 48 anos foi diagnosticada com a doença, mas ela foi medicada e não corre risco de morte. 5 outras pessoas estão sob suspeita da febre. As primeiras infecções causadas pelo vírus foram registradas no mês passado no Amapá e na Bahia. Na Bahia, são 156 casos da doença. O Ministério da Saúde acredita que a doença chegou ao Brasil devido ao grande número de turistas que visitam países do Caribe, onde o vírus é comum. Ações de combate e prevenção à doença motivam uma força-tarefa para evitar uma epidemia semelhante à dengue. A Secretaria de Estado da Saúde, com muita preocupação, vem treinando profissionais médicos agora no mês de outubro. Todos os municípios do estado de Minas Gerais estão encaminhando médicos, profissionais médicos para o município de Belo Horizonte, onde receberão um treinamento para que possam fazer tratamentos e diagnóstico dessa doença a tempo. E diante dessa situação que preocupa as autoridades de saúde, a gente continua conversando sobre este assunto com a doutora Patrícia Cândido, que é infectologista. Doutora, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. A gente vê que é uma coisa que está começando agora. Nós temos um caso confirmado em Minas Gerais, mas essa situação é preocupante. Aqui em Uberlândia, por exemplo, a gente deve se preocupar também com o chikungunya. Boa noite. Boa noite. Com relação à febre do chikungunya, a gente tem que ficar atento, né? A gente tem que ter essa preocupação, sim, pelo fato de o vetor, o Aedes aegypti, ser o mesmo da dengue. E nós temos na nossa região um alto número de casos de dengue, geralmente na época do verão, agora começando a partir de agora, já começa a aparecer os casos, a situação começa a ficar mais preocupante. E estando um caso agora perto de Belo Horizonte, né, Morrinho, se eu não me engano, a gente tem que preocupar pela proximidade, pelo fato de que nós tivemos no começo do ano casos no interior da Bahia, e esses casos foram aumentando, e o fato de que esse caso é da região, não parece que a pessoa que apresentou os sintomas e posteriormente foi concluído ser chikungunya, não parece que ela fez alguma viagem. Então, a preocupação existe porque significa que o vírus já está circulando no nosso estado.
Então, a possibilidade dele chegar aqui no Triângulo Mineiro, ele é grande, porque as pessoas viajam muito hoje, a facilidade de transporte é muito grande. Então, para que uma pessoa chegue aqui infectada e essa pessoa entre em contato com o mosquito daqui, isso é bem possível, sim. Agora, a gente já falou muito sobre essa situação, mas vamos detalhar qual a diferença que existe entre o vírus do chikungunya com o vírus da dengue. Quais os sintomas? Existe alguma diferença? Como que a pessoa sabe para saber o que realmente ela tem? Isso. Falando de sintomas, né, são um pouco semelhantes. O que faz diferença é que no chikungunya, geralmente o início é mais agudo, a fase aguda, geralmente no primeiro ou segundo dia a pessoa já tem uma febre bem alta. No caso da dengue, isso pode às vezes ser um pouco mais demorado. Com relação à chikungunya também, a pessoa apresenta também febre, mialgia, aquela dor no corpo que tem na dengue. Pode ter o racho cutâneo, que são aquelas lesões avermelhadas. A principal diferença realmente são as dores articulares que a pessoa apresenta. Dizem que essas são bem fortes na chikungunya. Isso. Então, o que a gente tem de relato, que a experiência dos países que apresentam essa doença é que as dores articulares são mais importantes. Então, se a pessoa tem febre e o principal sintoma, o segundo sintoma, é a dor articular, então a gente já se preocupa mais com a chikungunya. No caso da dengue, não. Muitas vezes ela tem outros sintomas inespecíficos, ela pode ter dor articular também, mas não costuma ser o sintoma mais importante. Agora, outro fator também que dizem que é muito forte na chikungunya é a duração desses sintomas, né? Isso. Parece que você fica mais tempo doente. Quanto tempo, mais ou menos, doutor? Então, a chikungunya, ela é menos letal, né? No caso da dengue, a gente pode evoluir para uma febre hemorrágica, pode evoluir para um caso mais grave rapidamente. No caso da chikungunya, não. Geralmente, ela causa uma morbidade maior. A pessoa fica doente por mais tempo. Então, essas dores articulares, elas podem durar de 2 meses, 3 meses, tem relatos de até 5 anos, pelo fato de que ela traz uma artrite inflamatória, né, reacional ao vírus. Muito tempo doente, né, doutor? É muito tempo. Então, assim, o principal problema desse vírus é realmente a morbidade que ele causa. A pessoa fica debilitada por mais tempo, né? Às vezes a pessoa fica incapacitada de trabalhar. Mesmo depois dos sintomas agudos terem passado, essa persistência longa dos sintomas de artralgia, isso debilita a pessoa ao longo do tempo. Aliás, por falar em trabalhar, numa situação como essa, acredito que a pessoa pode até perder o emprego, porque ela geralmente quando você tem um atestado médico, que às vezes dá uma semana e tudo, já é meio difícil para os patrões aceitarem aquilo, tem sempre aquele pé atrás. Imagina uma pessoa ficar 3 meses de cama, né? Isso traz na vida da pessoa, além das dores que ela está sentindo, traz uma mudança muito drástica na vida do paciente, né? Muda totalmente, porque de uma pessoa completamente saudável antes de apresentar a infecção, ela pode se tornar uma pessoa debilitada e com dores muito importantes, né? Igual eu falo, a gente não tem a experiência prática da doença, porque graças a Deus ainda não tem na nossa aqui. região. A gente tem os relatos e os estudos mostrados dos países que já lidam com isso. Pois é, já que a gente não tem essa experiência ainda aqui na nossa região, os médicos, o sistema de saúde, mesmo assim, já é preparado para lidar com esses casos? Por exemplo, esses sintomas, por mais que eles sejam fortes e duradouros, existe alguma maneira de amenizá-los com medicação ou com outra forma que a medicina pode usar? Então, o que se pode fazer para esses sintomas é analgesia mesmo, com medicação para a dor. Não tem um tratamento específico para a doença, um tratamento específico para essa artrite. Então, o que é feito no caso de todas as outras artrites, que acontecem por várias outras doenças. É um tratamento da dor articular mesmo, para que o paciente fique razoavelmente bem até superar essa fase mais difícil da doença. Não existe casos de morte com chikungunya, Não existe. Casos mais graves, eu procurei até ler, assim, um ou outro descrito naquelas regiões, mas geralmente está associado às comorbidades. Por exemplo, as pessoas mais idosas, elas já têm muitos outros problemas de doença associados. Então, essas pessoas podem ter, após a exposição ao vírus, evoluir de maneira um pouco pior. Entendeu? Mas não necessariamente ir a óbito. É uma doença mais tranquila que a dengue. Porém, os sintomas mais fortes, né? Isso. No Brasil existem aproximadamente uns 211 casos, se não me engano, né? Em Minas são 5 casos suspeitos, um deles confirmado. E eu gostaria de saber o seguinte, as pessoas que vão viajar, se não me engano, essa doença principalmente afetou os países
da região caribenha, né? Do Isso, Mar do Caribe, né? E muita gente vai para o Caribe, né? Então, o que é preciso tomar cuidado para que não traga essa doença para cá, doutor? Então, os cuidados, eles são os mesmos que a gente já está acostumado a lidar com a dengue, né? É a questão do vetor, então, assim, o Aedes é o mesmo. Então, assim, a questão de, na viagem, ter cuidado com a questão do vetor, se usar repelente, se está dentro do ambiente, às vezes, ver se aquele ambiente está protegido por telas, ou então com uma climatização que dificulte a entrada do mosquito. Então, esses são os cuidados com relação ao ambiente. Com relação ao pessoal mesmo, é mais o uso de repelentes, para evitar... Repelente funciona mesmo, doutor? Então, na teoria funciona. Agora, na prática, para alguns sim. Não tem como especificar o que funciona ou não, mas geralmente funciona. Só para terminar, eu gostaria de saber a sua opinião como infectologista. É possível, diante deste caso, diante dos suspeitos e do número de casos suspeitos no Brasil, você acha que é possível a chikungunya chegar no nível epidemiológico da dengue ou não? Isso está muito longe de acontecer? Não, não está muito longe de acontecer. Pelo fato de que nós temos a dengue como uma doença epidêmica. E o que faz da dengue essa doença tão importante é justamente a dificuldade de controlar o vetor. Então, assim, por mais que se tenha políticas de prevenção, ainda é muito difícil controlar as coisas pequenas. Então, o vetor, nós temos um país tropical que esse vetor ele é facilmente acessível ao local que ele gosta de viver mesmo. Então, essa dificuldade pode fazer com que o vírus se dissemine também. Então, não falo que... É muito difícil a gente falar em termos, nossa, isso vai acontecer e tudo, não. Mas é uma possibilidade que a gente tem que trabalhar com ela, assim, de realmente virar uma epidemia. Tomara que não. Doutora Patrícia, muito obrigado pelas informações. Volte mais vezes. A gente vai te amolar mais à medida que forem surgindo novos casos. Se surgirem, a gente espera que não. Mas, enfim, a senhora está convidada a voltar aqui para nos dar mais explicações. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço, boa noite. Depois do intervalo tem mais informações para você, já já.